Feridas na vagina ou na vulva podem surgir por diversas causas, que incluem desde lesões provocadas pelo atrito durante o contato íntimo, alergia a roupas ou absorventes íntimos a pôr, uma depilação feita sem cuidados. Entretanto, em muitos casos, é possível que uma doença sexualmente transmissível, como herpes genital, sífilis ou cancroide, por exemplo, seja a causa da lesão. Em alguns casos mais raros, também é possível que a ferida na vagina seja provocada por uma doença autoimune, como a doença de Behçet ou doença de Crohn, ou, até mesmo, por um câncer genital. Por isso, sempre que uma ferida surgir, é importante procurar atendimento do ginecologista, principalmente se estiver acompanhada de outros sintomas, como coceira, dor, corrimento ou sangramento. A depender da sua causa, a ferida na vagina pode se manifestar de diferentes formas, que vão desde pequenas bolhas, úlceras, crostas, e que podem ser localizadas internamente na vagina ou pode se estender aos grandes lábios, vulva e períneo. Entretanto, é possível que, ao invés de ferida, surja um caroço na vagina, sendo que a infecção pelo HPV é uma causa preocupante. Saiba mais sobre as causas e o que fazer em caso de caroço na vagina. Quais são as principais causas de ferida na vagina incluem 1. Pancadas e machucados. Uma ferida na vagina ou na região da vulva podem surgir pelo uso de roupas íntimas apertadas e que causam atrito, lesão durante a depilação íntima, assim como por alergias ao material da calcinha ou ao absorvente íntimo. O atrito durante o contato íntimo também pode causar ferimentos, em alguns casos. Também é possível que a ferida na vagina seja causada por alguma coceira na região, às vezes durante o sono, devido à infecção por candidíase, outras vaginites ou alergias, por exemplo. Saiba mais sobre quais são as causas de coceira na vagina e como tratar. Nestes casos, geralmente, a ferida cicatriza-se sozinha após alguns dias, devendo-se preferir o uso de roupas confortáveis e evitando-se o contato com a região. Em alguns casos, o ginecologista poderá indicar o uso de alguma pomada para facilitar a cicatrização e evitar infecções, à base de antibióticos, corticoides ou vitaminas. 2. Doença sexualmente transmissível. As infecções sexualmente transmissíveis são importantes causas de ferida na vagina, e as mais comuns incluem: herpes genital, é uma infecção causada pelo vírus herpes simplex, e é adquirida pelo contato com as bolhas ou úlceras do parceiro ou parceira. Provoca o surgimento de vermelhidão e pequenas bolhas que causam dor, ardência ou coceira. Saiba mais sobre os sintomas de herpes genital e o que fazer. Sífilis é causada pela bactéria Treponema pallidum que, na maioria das vezes, é transmitida através do contato íntimo sem uso de preservativo. Geralmente, o estágio inicial surge após 3 semanas da contaminação, comum numa úlcera única e indolor. Caso não seja tratada, a sífilis pode evoluir para estágios e se tornar muito grave. Entenda mais detalhes esta perigosa infecção. Cancro mole, também conhecida como cancroide, é uma infecção causada pela bactéria Haemophilus ducreyi, que provoca úlceras múltiplas, dolorosas e com secreção purulenta ou sanguinolenta. Saiba mais sobre como identificar e tratar o cancro mole. Linfogranuloma venéreo, é uma infecção rara, causada pela bactéria Chlamydia trachomatis, e costuma provocar pequenos caroços que se transformam em feridas dolorosas, profundas e acompanhadas de ínguas. Entenda melhor sobre os sintomas e o tratamento desta infecção. De novanose, também conhecida como granuloma inguinal, é causada pela bactéria Calimotobacterium granulomatis, e provoca lesões iniciais que são nódulos subcutâneos ou pequenos caroços que evoluem para úlceras não dolorosas, que crescem aos poucos e pode provocar grandes danos à região genital. Confira mais detalhes sobre o que é ou como tratar a novanose.
Além disso, a infecção pelo HPV, apesar de mais comumente formar caroços, também podem provocar ferimentos em forma de úlcera. Por isso também deve ser investigada pelo ginecologista. É importante lembrar que a presença de infecções genitais representa um risco para a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana, além de serem portas de entrada para a infecção pelo vírus e outros micro-organismos. Por isso, devem ser prevenidas com o uso de preservativos e devidamente tratadas com o ginecologista ou infectologista. 3. Doenças autoimunes. Existem certas doenças relacionadas à imunidade que podem provocar feridas na região genital, e algumas delas incluem doença de Behçet, doença de Crohn, doença de Reiter, líquen plano, eritema multiforme, aftosa complexa, pênfigos, pemfigoides, dermatite herpetiforme de Durimbrach ou dermatite púriga linear. Por exemplo, estas doenças costumam ser mais raras, podendo surgir em mulheres jovens, adultas ou idosas. E podem se manifestar com úlceras também na região oral, anal, dentre outras. As feridas causadas por doenças autoimunes também podem vir acompanhadas de outros sintomas sistêmicos, como febre, fraqueza, perda de peso ou comprometimentos de outros órgãos, como rins e circulação sanguínea. Por isso, podem ser preocupantes e devem ser investigadas e tratadas pelo reumatologista ou dermatologista, com medicamentos que ajudam a regular a imunidade, como corticoides ou imunossupressores, por exemplo. 4. Câncer. Câncer é uma causa rara de feridas na vagina que, geralmente, provoca coceira, mau cheiro e secreção, e é mais comum em mulheres idosas. A chance de uma ferida na vagina se tornar câncer é maior quando ela é causada pelo vírus HPV. O câncer é confirmado através da biopsia realizada no consultório do ginecologista, e o tratamento deverá ser iniciado assim que se confirme o estágio da doença, com cirurgia e quimioterapia. Confira mais detalhes sobre como identificar o câncer na vagina.